estudar, trabalhar e morar aqui no Japão, mesmo não sendo descendente de japonês, vale a pena? Esse é o tema do vídeo de hoje, então fica comigo que eu vou te dar muitas informações sobre esse assunto. Eu tô aqui na cidade de Nagoya, um lugar lindíssimo, é uma região que tem muitos brasileiros. Aqui atrás de mim tem um monumento chamado Oasis 21, é lindo lá. E bem lá mais para trás, na verdade do outro lado da rua, você vai ver, tem a Torre de Nagoya, a Mirai Tower, é um lugar que você pode ir lá, subir, e é um lugar muito bacana para você vir se divertir. Aqui nesse monumento do Oasis 21, você pode subir lá na parte de cima, tirar fotos, lá tem um espelho d'água, é a coisa mais linda esse lugar aqui. Lá embaixo tem um monte de restaurantes e de lugares legais assim para você poder se divertir, passear, passar uma tarde e tudo mais, tá bom? Então fica a dica aí de passeio. E aqui no vídeo de hoje eu vou te explicar, vou te dar algumas informações muito importantes sobre o tema do vídeo de hoje, né? Por exemplo, Fernando, quando é que vale a pena e quando que não vale a pena uma pessoa que não é descendente de japonês vir morar, trabalhar ou estudar aqui no Japão? Fernando, qual é, por exemplo, também vou tratar outro assunto que é, qual é o maior motivo pelo qual os não descendentes, as pessoas que não têm descendência de japonês, vêm morar, estudar e trabalhar aqui no Japão? Por que eles estão vindo? Por que tem tantos brasileiros não descendentes vindo morar no Japão? E também vou te dar 4 exemplos reais de como vale a pena e de como pode ou não pode valer a pena, de motivos pelos quais pode valer a pena para você vir morar, trabalhar e estudar aqui no Japão. Fora isso, também vou responder 2 perguntas que nós recebemos aí pelo nosso sistema de e-mail e também pelo sistema aí do YouTube, nos comentários, tá bom? Uma pergunta que a gente vai responder é do Otoniel, que ele é arquiteto. Ele pergunta o seguinte: Fernando, eu posso ir para o Japão e começar como auxiliar de arquitetura? Vou responder essa pergunta nesse vídeo. E a outra pergunta é da Ana Paula, ela pergunta o seguinte: Fernando, é possível conseguir um emprego estável fora das regiões metropolitanas, ou seja, distante de Tóquio, de Osaka, das grandes cidades? Vou responder essas 2 perguntas e vou dar todo esse conteúdo para você aqui nesse vídeo. Então, se você ainda não deu like no vídeo, coloca aí o like, aperta no botão curtir, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que ama a cultura japonesa, que tem um sonho de vir morar, trabalhar e estudar aqui no Japão, tá bom? Para você poder ter acesso ao site oficial do Projeto Morar no Japão, é só você acessar www.projetomorarnojapão.com.br ou clica no link que está aqui na descrição desse vídeo se você está no YouTube, ou o link da bio se você está assistindo esse vídeo no Instagram, ok? Então segue aí, eu vou te colocar para dentro dos slides para você poder ter um conteúdo mais detalhado. Aqui no escritório com os slides fica tudo mais simples de passar para vocês, o áudio fica melhor também. E o tema desse vídeo é estudar, trabalhar e morar no Japão sem ser descendente. Vale a pena? Fernando, será que vale a pena? Bom, vamos lá. Vou pegar meus 21 anos de experiência agora para poder te responder essa pergunta da melhor forma possível. Por que 21 anos? Porque em março agora de 2023 nós completamos 21 anos ajudando, mentoreando, assessorando pessoas que vêm morar no Japão, né? Então a gente ajudamos mais de 1.500 famílias a virem morar aqui no Japão nesse período. Nós estamos aqui para te receber. O nosso lema é a nossa família ajudando a sua família a vir morar aqui no Japão, tá bom? Então vamos lá. Será que vale a pena, Fernando, estudar, trabalhar e morar no Japão sem ser descendente? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero, assim, tratar com você é que depende muito do objetivo de cada pessoa. Por exemplo, você pode ter um objetivo e o fulano de tal tem outro objetivo. Depois eu vou ter um outro vídeo sobre finanças, tá? Para você ter uma noção real de, Fernando, quanto é que ganha, quanto é que gasta no Japão, tá? Mas aqui eu vou também abordar um pouquinho sobre finanças, mas o objetivo principal é saber será que vai valer a pena para mim? Será que eu tô pensando em ir para o Japão, eu tô pensando em ir para os Estados Unidos, tô pensando em ir para o Canadá, será que vale a pena para mim? Será que vai valer a pena eu ir para o Japão? É essa pergunta que eu vou responder. Primeiro, assim, o Japão
dos países da Ásia, talvez é o país mais ocidentalizado de todos, né? Apesar da cultura japonesa ser muito forte, a gente tem toda a maneira de se comportar que ser muito... A gente tem que aprender muita coisa, né? Como viver o dia a dia aqui. Porém, é muito ocidentalizada a comida, você tem muito restaurante italiano, muito McDonald's, muita comida ocidental. Os japoneses são muito conectados à cultura ocidental também, então isso facilita bastante aí nesse sentido, né? Mas depende muito do objetivo de cada um. E eu vou dar alguns exemplos para vocês claros sobre isso, né? Por exemplo, você pode ter um objetivo e o fulano digital pode ter outro objetivo. Ah, Fernando, eu estou criando meu projeto para ir morar no Japão porque eu tenho determinado objetivo. E a outra pessoa fala, não, eu estou criando meu projeto porque eu tenho outro objetivo. Meu objetivo é dinheiro, meu objetivo é experiência profissional. Então depende muito de cada um isso, tá bom? Mas, no geral, de 1979, por exemplo, quando a minha avó veio para o Japão, isso já na era onde só os descendentes, né? Porque eu tô falando aqui para não, né, sem ser descendente, tá bom? Mas na era que os descendentes só vinham para o Japão, de 1989 até 2003 aí, eles queriam só ganhar dinheiro e voltar o mais rápido possível. Ganhar dinheiro e voltar o mais rápido possível para o Brasil, né? De 2003 a 2013, a grande dificuldade financeira no Brasil trouxe também milhares de descendentes para o Japão. Então, assim, era sempre um movimento pautado pelo dinheiro. Era o dinheiro que trazia as pessoas para o Japão, tá? Até tem umas histórias engraçadas que o pessoal trabalhava na fábrica, né? E sempre tinha um fazendeiro. Só que ninguém... E esse fazendeiro era sempre assim, ele estava trabalhando com você na fábrica, ali como peão de fábrica ali, né, trabalhando e tal, fazendo o que todo mundo estava fazendo, né? Inclusive, esse termo, peão de fábrica aqui no Japão, é algo que não cabe, sabia? Porque você vê pessoas assim, altamente instruídas, pessoas preparadas, trabalhando na fábrica sem ter nenhuma depreciação pela sociedade por causa disso. Né? Então isso é muito interessante de entender. E muitas vezes trabalhar no chão da fábrica, tem gente que ganha mais trabalhando no chão da fábrica do que trabalhando numa função, por exemplo, trabalhando numa prefeitura, trabalhando em um escritório. Então depende muito a isso, né? Não está ligado muito você não pode se ligar muito nisso, né? Ok? Então, mas a maioria das pessoas vinha pela dificuldade financeira. E aí tinha sempre os fazendeiros, né? Que tava do seu lado assim e falava assim: Ei, que você faz o que no Brasil? Aí o cara falava assim: Ah, no Brasil eu sou dono de fazenda, eu tenho 2 fazendas, uma fazenda de cacau, uma fazenda de soja, eu tenho tantas cabeças de boi. E a gente sempre fala, né, que o pessoal que contava muita mentira, né? Porque vinha pro Japão porque tava precisando de dinheiro, não porque era fazendeiro, né? Porque era uma época que, inclusive, muitos anos trabalhando com a Saiko Consulting, nós tínhamos que ter um cuidado muito grande quando nós íamos fazer procedimento de recrutamento no Brasil, né? A gente ia para feiras, eventos no Brasil, fazer recrutamento de descendentes para vir morar. Hoje, nós temos esse trabalho com os não descendentes, né? Mas antigamente, a gente só trabalhava com os descendentes, né? E teve um período na nossa história que nós estivemos no Brasil, né? Então, nesse período, nós tínhamos que tomar muito cuidado para abordar um descendente de japonês, um Nisei, por exemplo, um Sansei, e falar para ele: olha, você quer ir para o Japão? Eu vi que você é descendente de japonês, nós temos muitos empregos lá na Toyota, na Mitsubishi, tem emprego lá na região de Aichiken, né? Tá aqui os empregos, você não quer fazer uma entrevista? E a pessoa virava pra gente bravo, ficava bravo. Eu já peguei pessoa brigando comigo no meio da rua, assim, me xingando, né? Porque a pessoa falava assim: você tá pensando que eu tô quebrado? Você tá pensando que eu não tenho condição? Você tá pensando que eu tô passando fome para querer ir pro Japão? Né? Por quê? Porque era uma época, pessoal, que vir pro Japão para os descendentes era assim: não tenho o que fazer no Brasil, quebrei no Brasil, não tenho dinheiro para nada, e aí eu vou pro Japão. Né? De 89 até 2013 era mais ou menos isso, tá bom? De 2014 para frente começou a mudar, porque as pessoas, mesmo os descendentes, tá, começaram a vir para o Japão por outros motivos, e aí o nosso tipo do cliente da Saiko Consulting também começou a mudar. Por quê? Porque
Nós atendíamos sempre aqueles descendentes que não tinham condição para nada, né? Que não tinham dinheiro nem para pagar um passaporte, a gente ajudava com tudo. E dali para frente começaram a vir descendentes, Niseis, Sanseis, que eram ricos no Brasil, realmente pessoas que tinham condições financeiras boas, essas pessoas queriam pagar tudo no Brasil, não queriam vir com dívida nenhuma. Então, assim, já começou a mudar. Por quê? Porque as pessoas estavam já preocupadas com outras coisas, já estavam vindo por causa de segurança, ao invés de ir para os Estados Unidos, por exemplo. E aí começou a vir também os não descendentes, né? E aí essas pessoas começaram a vir para o Japão porque estavam achando muito perigoso ficar no Brasil. Teve uma época que teve muitos assaltos em casa de japoneses no Brasil. Apareceu no jornal, em São Paulo, invadiram a casa, mataram a pessoa, aquela coisa toda. Então muita gente vinha por causa, e até hoje, né, por causa da segurança, né? Ah, eu quero morar em um país mais seguro. Ah, para os Estados Unidos eu não posso ir porque é difícil o visto. Então, então vou para o Japão, porque para o Japão eu tenho uma facilidade porque eu sou descendente, né? Então as pessoas vêm por esse motivo, né? Muitas pessoas vêm também pela conexão com a cultura, eu já tenho uma conexão com a cultura, ou então eu amo a cultura japonesa. Por exemplo, tem um dos nossos mentorados do projeto Morar no Japão, que é não descendente, tá? Não descendente. E ele ama anime, né? Ele é otaku de anime, né? Porque tem otaku de várias áreas. Tem otaku de trem, otaku de tudo de avião, otaku de flor, de tudo que você possa imaginar, né? Que é uma pessoa fissurada naquilo, né? Então ele é otaku de anime. E o sonho dele é poder imergir na cultura japonesa, estar aqui, andar pelos estúdios, participar das feiras de anime e tudo mais, né? E assim, é muito legal isso, né? Então, o objetivo passou a ser diferente das pessoas. Ter um estilo de vida, ter tranquilidade financeira, viver em um país de primeiro mundo. Tem gente que muitas pessoas entram em contato com a gente e falam assim: Fernando, eu não sou descendente de japonês, mas eu quero morar no Japão. Tem como? Eu posso fazer? Tem realmente, é verdade? Eu posso trabalhar? As pessoas não acreditaram, não acreditam ainda, porque por muitos anos se falou em todos os lugares que era só para descendente ou para quem era casado. E se você não tem informação, depois procura um outro vídeo aqui nosso no canal, onde eu mostro os números para você de como é real você não ser descendente e vir morar aqui no Japão. Só para você ter noção, dos mais de 2 milhões de estrangeiros que moram no Japão, mais de 70% não tem nenhum tipo de descendência japonesa. Ou seja, os descendentes de japoneses são a minoria. Tem muitos não descendentes que vêm do Brasil para morar aqui, não tem descendência nenhuma. Pessoas de Portugal, de Angola. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa de Angola, que está na região de Hamamatsu, né? Então, assim, pessoas que vêm para cá eu quero ir para um país de primeiro mundo, e muitas pessoas vêm para o Japão hoje porque falam assim: Fernando, é o discurso que a gente mais escuta hoje, né, 2022, 2023, Fernando, eu cansei de esperar que o meu país, por mais que eu ame o meu país, por mais que eu ame o Brasil, por mais que eu ame, né, por mais que eu ame o Peru, por mais que eu ame a Colômbia, eu tomei a decisão de viver no país do futuro e não esperar o país do futuro. Porque eu percebi que se eu for ficar esperando o meu país se tornar o país do futuro, vai demorar 50 anos, 100 anos, eu já não vou estar nem mais aqui. Então as pessoas tomaram a decisão de viver isso, de estar em um país de primeiro mundo. E é tão legal isso. Por exemplo, a gente até hoje, né, depois tantos anos, eu entro no estacionamento da escola para deixar o meu filho, e quando eu entro no estacionamento, olha como são as coisas, né? Isso é para você ter uma noção de como é viver em um país de primeiro mundo, né? Algumas experiências, né? Por exemplo, quando eu entro no estacionamento da escola, aí tá aqui o carro de um outro aluno, né? Da mãe levando um outro aluno, entra no estacionamento. E aí eu entro também no estacionamento. Você acredita que, por exemplo, qual que é o padrão? Se ela percebe que eu estou atrás, eu também vou estacionar, por mais que ela encontre uma vaga boa para ela, é padrão, é instalado na mente da sociedade. Não tem como você não absorver isso, entendeu? Eles vivem dessa maneira, né? Então,
ela, qual que é a decisão dela ali na hora, sem nem pensar? Ela procura uma vaga mais para frente para que eu não fique esperando e também possa estacionar o carro sem precisar ficar esperando ela terminar de estacionar. Por mais que isso faça ela colocar em uma outra vaga que não era tão boa para ela. Olha que loucura isso, né? Então, você viver em um país assim faz toda a diferença. Então, vale a pena por esse sentido, né? Talvez não vale a pena se você pensa em vir para o Japão só para ganhar dinheiro e ir embora. Mas se você está com outro objetivo, um objetivo profissional, um objetivo de viver no Japão, de ter uma vida tranquila. Por exemplo, tem um cliente nosso, que é o Rafael. O Rafael, ele veio para o Japão e hoje ele é empresário aqui, tem lojas de carro aqui no Japão, né? E é engraçado, porque o Rafael, ele é especialista em perder carteira, né? Ele já perdeu carteira, já perdeu documento, toda hora ele perde alguma coisa, impressionante. E toda vez que ele perde, a gente vai na delegacia e tá lá na delegacia. Porque aqui no Japão, se você perde alguma coisa, perdi o fone. A pessoa que pegou leva na delegacia do bairro. A delegacia do bairro envia esse item para a delegacia central. Você vai na delegacia central, tá lá. Outro dia minha filha esqueceu o celular dentro do ônibus, no iPhone. A minha filha é de 15 anos. E aí a gente foi na delegacia e tava lá o celular. É simples assim. Não tem surpresa nisso, entendeu? E é normal isso acontecer. Não é assim anormal você encontrar algo que era seu. Percebe o quanto isso é radical para nós brasileiros, né? Isso é normal, isso não é anormal, isso é normal, não é dele, ele pegou, entregou e a polícia me entregou, acabou, é normal isso. Isso não é anormal, para nós é que é anormal, né? Você andar numa rua e você não se preocupar se o seu celular está aparecendo. Eu entro numa loja de conveniência, eu desço do carro, deixo o carro ligado, com o celular, com dinheiro dentro, com tudo aberto, né? E, enfim, não me preocupo com isso, né? A gente não tem essa preocupação, essa angústia de andar inseguro, né? Então, isso é uma das coisas que faz valer a pena você viver aqui no Japão, essa educação extrema, esse cuidado extremo que as pessoas têm com você, né? Então isso é muito, muito bacana, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Fernando, quais são os principais fatores que motivam um estrangeiro não descendente a vir morar no Japão? Fernando, eu sou de Portugal. Por que as pessoas vêm morar no Japão? Eu sou do Brasil. Por que as pessoas vêm morar aqui no Japão? Eu sou da Bolívia. Por que as pessoas vêm morar aqui no Japão? Qual o principal motivo que traz as pessoas para morar aqui no Japão? Primeiro, experiência profissional. Muitas pessoas que não são descendentes vêm para o Japão em busca de experiência profissional. Imagina, vou dar um exemplo para você. Imagina que você é um profissional de TI. Profissional de TI aqui no Japão ganha super bem. Além do que, tem uma demanda por mão de obra gigantesca. Programador, desenvolvedor de sistema, pessoa que trabalha com TI, com manutenção, tudo que você possa imaginar ligado à tecnologia aqui no Japão tem uma demanda gigantesca, né? Então, você imagina comigo o seguinte, você é profissional de TI, aí você vem para o Japão, se matricula numa escola técnica, numa escola de japonês, passa 2 anos aqui no Japão e nesse período você também trabalha em uma empresa de desenvolvimento de software, por exemplo. Imagina quando você volta para o Brasil ou você volta para Portugal e você vai procurar um emprego em uma grande empresa, né? Você vai procurar emprego em uma empresa no seu país, né? No Brasil, por exemplo. E quando você mostra o seu currículo, você fala assim, olha, eu sou programador, tal, tenho formação nessa área, fiz tal faculdade e passei 2 anos no Japão. Sei falar japonês e trabalhei em uma empresa de desenvolvimento de software, de web designer. Trabalhei numa empresa de animação em Tóquio, no Japão. Cara, não tem como. O seu recrutador, o headhunter do outro lado, o recrutador do outro lado, o RH, ele vai olhar para o teu currículo e vai falar assim, caramba, que diferente, vai te destacar da maioria.
e te coloca num nível totalmente diferenciado. Então, essa experiência, ela te coloca no outro nível de salário, né? Por exemplo, tem um caso de uma pessoa que nós conhecemos que voltou para o Brasil, mesmo sem ter formação de nível superior, mesmo sem ter condições nenhuma, chegou não tendo experiência profissional também. Quando ela chegou, ela conseguiu um emprego na Panasonic, na época em São José dos Campos, para ganhar mais de 10 mil reais por mês, né? Na época, para ser tradutora, porque ela tinha atingido o nível N2 de japonês no Japão. Então, só para traduzir para quando viessem comitivas do Japão na Panasonic, para poder fazer as traduções e atender o departamento e trabalhar a comunicação com a empresa no Japão. Olha isso! Né? Então você tem assim muita oportunidade, né? Imagina você é uma massagista, você vem para o Japão, faz um curso de quiropraxia, faz um curso na sua área, né? Se pega um certificado, né? Que você fez um curso. Imagina você abrir no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar, em Angola, uma clínica de massagem e poder falar assim: eu me formei em massagem no Japão, eu fiz um curso de especialização no Japão. Ou então você ir trabalhar e procurar um emprego, né? Imagina você, como sushi man, vir para o Japão e fazer um curso de sushi man, ter habilitação aqui do Japão, passar por um restaurante japonês, aprender a falar o japonês. Qual é o restaurante japonês que não vai querer te contratar como sushi man em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Lisboa, em qualquer lugar do mundo, né? Então para pensar nisso, o quanto você enriquece a sua vida profissional vindo morar, trabalhar e estudar aqui no Japão, tá bom? Outra coisa pessoas que vêm para o Japão pela uma imersão cultural, né? A pessoa vem para imergir, para mergulhar nas pessoas que falam: Fernando, eu quero ir para o Japão, porque eu quero aprender a língua japonesa, porque eu quero vestir kimono, porque eu quero ir para o onsen, porque eu quero, né? Inclusive, esses dias eu fui numa feira de empregos aqui em Nagoya e é engraçado como o ser humano né? Eu fui numa feira de empregos para estrangeiros. Olha isso, uma feira de empregos para estrangeiros no Japão. Olha isso, tá? Um monte de stands, muitas empresas contratando estrangeiros, tá? E aí lá nessa feira tinha um stand que você podia vestir kimono gratuitamente. E aí eu fui lá e aí veio duas senhorinhas japonesas, me vestiram, colocaram um kimono. E aí eu saí pela feira vestido de kimono, um monte de estrangeiro, um monte de pessoas, um monte de japoneses de kimono, normal. E cara, eles ficam tão felizes quando você experimenta a cultura deles. O povo japonês, eles amam ver você experimentando e vivendo e valorizando a cultura deles, né? Então, eu passando por aquele momento e fazendo isso, por que eu tô falando que o ser humano tem que ser... tem algumas pessoas que têm que ser estudadas, né? Aí uma pessoa colocou no vídeo assim embaixo, no Insta, né? Quando eu postei, né? Falou assim: isso é apropriação cultural. Não, cara, não é apropriação cultural. Isso eles amam. Do mesmo jeito como eu, como brasileiro, amo. Tem uma escola lá em Hiratsuka, lá em Kanagawa. Há muitos anos atrás, em 2001, eu tive uma escola de informática lá. E o meu sócio japonês, Sato-san, ele era diretor de uma escola de samba, que não tinha nenhum brasileiro. Eu também não, porque eu não gostava, né, do estilo musical, né? Ele era diretor da escola de samba, ele tocava pandeiro, aquele tambor grandão, que eu não sei, acho que é bumbo, né? Tocava aquilo lá, tinha a camisa da escola de samba deles, e só tinha japonês. Cara, e eu fiquei tão feliz de ver aquilo. E aí a pessoa fala: apropriação cultural. Que nada, cara, é lindo você ver um povo de outra nação vivendo a sua cultura, né? Experimentando a sua cultura, vivendo isso. Ele falava assim, ele era corintiano ainda. E eu
Eu mal sabia de time, né? Eu não gosto muito de futebol também. Ele falava assim, Fernando, você nem parece brasileiro, você não gosta de samba, você não gosta de futebol, você não é corintiano. Eu falei pra ele, ué, eu não posso fazer nada, né? Eu não sou, né? E aí, só que eu ficava muito feliz por ele ser e por ele gostar. Uma vez ele me levou num bar, foi engraçado. E era um bar que tocava bossa nova. E quando a gente entrou no bar, entramos eu, a Tiziane e o Sato-san nesse bar. Eu lembro como se fosse, faz muitos anos. Nós entramos nesse bar e era um ambiente noturno, né? E quando a gente entrou, tocando bossa nova, e um monte de gente batendo assim na mesa, batucando na mesa, sabe? Igual bar do Brasil. E lá uma pessoa, uma mulher, cantando em português, perfeito, a bossa nova ao vivo. E eu perguntei pro Sato-san, Sato-san, ela é brasileira? E não, ela é japonesa. Ele falou assim pra mim, não tem nenhum brasileiro aqui, os únicos brasileiros aqui são vocês. E aí, eles cantando a música, não sabendo o que estava cantando. Cara, então é maravilhoso essa troca cultural. Então, você poder vir aqui para o Japão e poder vestir um kimono, andar pelas ruas de Kyoto, andar pelas ruas de Tóquio, visitar lá o bairro de Akihabara, da tecnologia, visitar lá o bairro de Harajuku, onde tem os japonês mais moderninho, e poder andar e poder visitar. Isso é maravilhoso. Então, cara, vale muito a pena você vir para o Japão se você quer ter esse tipo de experiência. Sabe o que é mais legal? Você vai poder vir para o Japão para estudar, com o dinheiro que você vai trabalhar, você vai poder pagar essas despesas e esses passeios. Então, assim, é maravilhoso isso, né? Imagina você entrar, quer ver uma das experiências mais bizarras que você pode ter vindo para o Japão? É entrar em um onsen. Por que, Fernando? É tão legal a gente ver nas fotos, né, os onsens, tal, aquela coisa bonita, aquelas banheiras em pedra com vista para as montanhas, né, e a água quente, né? Cara, é bizarro você entrar em um onsen. Até hoje, pra gente, né, é bizarro. Sabe por quê? Porque quando você entra no onsen, tem toda uma teoria para você entrar, né? Então, quando você entra, você tem que entrar nu. Você entra só com uma toalhinha. E você entra nu e tá todo mundo nu. Só que um lado é só para homens, outro lado é só... Então você não vê as mulheres e os homens não vê. Eles estão ali tomando banho e aí entra lá dentro das banheiras e fica lá todo mundo, né? Dentro da banheira, coloca aquela toalhinha assim na cabeça para poder gelar. E quente, uma quentura muito quente. As banheiras... Aí tem banheiras com não sei quantos graus, outras com não sei quantos graus de água vulcânica, água não sei o que. É maravilhoso. Só que é um choque você poder experimentar isso, poder, por exemplo, você vai para Hakone. Lá em Hakone tem os navios, tem lá os onsens. Em Hakone tem, você vai lá em Hakone. Depois eu vou colocar um vídeo também sobre isso. Lá em Hakone, quando você sobe no teleférico, você sobe em cima de um vulcão ativo. E você vê o vulcão assim, expelindo assim, os gases. É uma coisa assim surreal. Como se você estivesse chegando assim, num lugar assim, num outro planeta. É muito louco lá. E lá, você anda pela rua à noite, dos bueiros sai fumaça, porque você está numa região vulcânica. É muito doido, né? Então assim, você poder imergir na cultura, poder viver isso, é algo que não tem como não falar que não vale a pena. Vale muito a pena. Mas se você vem para o Japão, se o teu objetivo é vir para o Japão só para ganhar dinheiro, aí não vale a pena para você. Porque você não vai experimentar nada disso, né? Muitas pessoas vêm para o Japão com o objetivo de fixar residência e falar, Fernando, eu quero morar para o Japão. Então, tanto para a pessoa que vem para ter uma experiência profissional, para ter uma imersão cultural, para fixar residência, o projeto Morar no Japão, ele foi criado para ajudar as pessoas que não são descendentes de japoneses a virem morar no Japão. Então nós temos um programa de mentoria que vai te ajudar, vai te orientar, dentro do teu perfil, dentro daquilo que você quer. Fernando, eu sou massagista, eu quero ir para o Japão para fortalecer meu currículo. Ok, então nós vamos encontrar para você a melhor escola, nós vamos te orientar como encontrar a escola, como encontrar o emprego. Você vai receber toda uma mentoria detalhada
como conseguir o seu visto, como seguir os passos, qual o melhor caminho para você seguir para poder vir morar no Japão. Inclusive, a primeira fase do projeto Morar no Japão, quando você entra no projeto Morar no Japão e começa a ser mentoreado, a primeira etapa é montada uma análise detalhada do teu perfil. Então, a primeira fase, a gente monta uma análise, um especialista vai pegar o teu caso, você vai responder um monte de perguntas para ser traçado o teu perfil, o que você quer, o teu objetivo, o que você já tem de condição, o que não, para ser traçado. E com base nisso, vai ser criado um projeto específico para você. Porque não adianta falar para você, por exemplo, entra lá no site do consulado e vê o que precisa. Vai estar lá um monte de documento. Mas para onde eu vou? Porque como é que eu vou conseguir meu emprego na área de TI? Fernando, eu quero ter experiência de cultura, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter de tudo, eu quero passar tanto tempo. Então, para cada pessoa é diferente. Por isso que cada aluno nosso, ele participa de uma mentoria, e é uma mentoria em turma, porém ela é individual também para cada pessoa. Então, isso é muito bacana, o que o Projeto Morar no Japão está ajudando. E ele foi criado exatamente para atender os não descendentes de japoneses, tá bom? Outra para encerrar já o vídeo, né? Tem as duas perguntas, né? Qual é a mensagem que eu transmito para um recrutador quando você mostra que você tem experiência no Japão? Imagina o que é um recrutador no Brasil, em Portugal, na Itália, quando você chegar, vamos supor, você é brasileiro, passou um período no Japão e foi para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos e você fala assim, então, eu sei falar português, sei falar inglês, sei falar japonês e passei 1 ano no Japão, passei 2 anos no Japão trabalhando como desenvolvedor de games no Japão. Cara, como é que você não consegue um super emprego nos Estados Unidos? Como é que você não consegue um super emprego no Canadá mostrando isso, né? E quando você mostra isso para o recrutador, você enche os olhos deles. Então, fica aí a dica para você, para valer a pena para você, tá bom? Tem 2 perguntas aqui. A primeira é do Otoniel, tá bom? Vamos lá. O Otoniel, ele era arquiteto, ele perguntou assim, Fernando, eu posso começar como auxiliar de arquitetura? Bom, vamos lá, pessoal. A arquitetura exige formação de nível superior. Você pode vir como arquiteto e você vai ter que primeiro chegar no Japão. Para você poder exercer a sua profissão com um nível superior, você tem que saber falar japonês. Então, você pode sim entrar em uma empresa para entrar como auxiliar, mas você vai ter que ter um nível mínimo de japonês. E depois você pode sim exercer a sua profissão tirando as licenças locais, né, e podendo executar. Por exemplo, tem uma mentorada nossa que ela é da área de gastronomia. E ela tem cursos de alta gastronomia e tudo mais, né? E o bacana do caso dela é que ela vai poder vir para o Japão. Chegando no Japão, ela vai precisar tirar 2 licenças, que são licenças para poder trabalhar em cozinha profissional aqui no Japão. Então a gente já deu toda a orientação para ela, dentro do projeto que ela já recebeu toda a orientação como tirar essas licenças para vir aqui. Também orientamos ela a procurar determinadas escolas que vão ajudar ela na área dela de gastronomia. E aí também já indicamos para ela como ela vai conseguir emprego na área dela de gastronomia. Então percebe que as coisas, quando você tem alguém para te assessorar, para te orientar, para te mentorear, te ajuda muito nesse caso, né? Então sim, o Otoniel pode começar como auxiliar de arquitetura. Para isso ele vai precisar aprender um pouco de japonês primeiro, tá bom? A Ana, né, ela pergunta o seguinte... ela tem os motivos pelo qual ela quer morar no Japão. É um país menos perigoso para morar sozinha, aparentemente, tal, qualidade de vida, ok. E aí ela pergunta o seguinte, é possível conseguir um emprego estável fora das regiões metropolitanas? Eu vou apagar. É possível conseguir um emprego estável fora das regiões metropolitanas? É possível conseguir um emprego estável? Sim, é possível. Tem muitas cidades que você pode trabalhar. Fernando, eu quero fugir da loucura de Tóquio, de Osaka. Aí você pode de Otaru, eu quero ir para outra cidade menor. Pode, não tem problema nenhum. Você vai conseguir também um emprego estável. Só que, lógico, a quantidade de oportunidade é menor. Então você tem que estar preparada para isso. Então, como a quantidade de oportunidade é menor, você tem que estar mais preparado. Então você tem que se preparar melhor para poder vir para o Japão mais preparada, para você poder enfrentar uma cidade mais interiorana. Também vai te dar um custo de vida menor. Inclusive tem um vídeo que a gente vai soltar no canal sobre qual melhor escolher, né? Qual a região melhor escolher para mim morar quando eu for morar no Japão, tá bom? Então
Tá aí a resposta para as duas perguntas. Se você tiver perguntas, manda lá no site nosso, www.projetomorarnojapão.com.br, e tá aí nosso site oficial. Acessa lá para você ter informações sobre quando começa aí a próxima turma de mentoria do Projeto Morar no Japão. Acessa www.projetomorarnojapão.com.br e eu te espero aqui no Japão. Se você não curtiu esse vídeo ainda, pelo amor de Deus, curte o vídeo, comenta. Se você tá no Instagram, curte, compartilha, manda para todo mundo, ajuda nós aí, tá bom? Yoroshiku onegai shimasu e te espero aqui no Japão. Valeu!